Olá, caros telespectadores! Hoje estamos aqui no município de Abaetetuba, a capital mundial do brinquedo de Miriti. E falando em Miriti, logo nos vem à cabeça os brinquedos de Miriti, as cobras, os barquinhos e vários outros. Porém, dessa palmeira abençoada, da qual se usa para fazer o brinquedo de Miriti, é extraído também aquele maravilhoso líquido, que com o arroz é a combinação perfeita. O mingau de Miriti é muito consumido pelos abaetetubenses. É o café sagrado dos feirantes e dos trabalhadores que cedo começam na correria do dia a dia. A cidade também é conhecida por ser uma cidade repleta de fiéis. A padroeira que protege a cidade é a Nossa Senhora de Conceição, a qual tem uma imagem aqui mesmo na entrada da cidade. Abaetetuba é uma cidade cheia de identidade, cultura e patrimônio, os quais têm grande influência na vida dos moradores pertencentes ao município. Eu convido a você a embarcar comigo nessa jornada de arte, encanto, cores e sabores e muita fé. Vamos juntos conhecer um pouco mais sobre Abaetetuba! Como mencionado no início do vídeo, Abaetetuba é conhecida por ser uma cidade de muitos fiéis. Então viemos aqui na Igreja de Conceição ouvir um pouco sobre essa história. Essa história que também marca a origem do município de Abaetetuba. Conta a história que Francisco Azevedo Monteiro construiu uma modesta capela em madeira de lei para Nossa Senhora da Conceição, cumprindo assim a promessa que fez à santa. A pequena casa de oração foi construída à margem do rio Maratauíra, onde fica o cruzeiro na Avenida Pedro Rodrigues. Francisco Azevedo Monteiro mandou esculpir em Portugal uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, a qual é atualmente venerada por todos os católicos da cidade. A imagem esculpida em cedro é um modelo ainda medieval, pois o protótipo é uma mulher de meia idade e não de uma jovem. Com o passar do tempo, em 1773, o povo do lugar, liderado por um marajoara de nome Manuel da Silva Raposo, começou a construir uma nova capela. A antiga igrejinha de Francisco Azevedo Monteiro servia mais como capela mortuária, pois às suas proximidades ficava o cemitério de Nossa Senhora da Conceição. A nova capela ficava na passagem Conceição, hoje João Pedro Rodrigues com Getúlio Vargas. No ano de 1932, foi constituída a primeira comissão executiva para a construção de uma nova igreja para a padroeira da cidade. Fazia parte dessa comissão os senhores Joaquim Mendes Contente, Prudente de Araújo, Oscar Solano e entre outros. No dia 27 de maio de 1933, foi instalada a pedra inaugural no novo templo. A construção da Catedral de Nossa Senhora da Conceição durou 7 anos, divididos em duas fases distintas. A primeira de 1933 a 1936 e a segunda de 1936 a 1939. A igreja, que começou a receber os fiéis desde 1935, foi reinaugurada no dia 28 de novembro de 1939. Sob o piso da igreja de Nossa Senhora da Conceição existe enterrada uma garrafa eminentemente lacrada, contendo o nome das pessoas que mais trabalharam
para a construção do templo. São estes os nomes: Padre Inácio Magalhães, Bernardino Mendes, Raimundo Viegas, José Pinheiro Bahia, José Ferreira, Joaquim Mendes Contente, Humberto Parente, Raimundo Praus, Oscar Solano, Raimundo Ferreira e Emiliano Pontes. Em 1952, no período de 5 a 11 de agosto deste ano, foi construído o Monumento do Cristo Crucificado. O Cristo é o primeiro marco do Congresso Eucarístico, obra dos padres franciscanos com o apoio da senhora Deolinda Carvalho Costa. Em 1635, padres missionários capuchinhos chegaram à região da Samaúma, hoje conhecida como Vila de Bege. Lá fundaram a igreja aos moldes arquitetônicos portugueses do período. A igreja de São Miguel Arcanjo é um dos principais símbolos de nossa história. Você conhece a história do monumento plantador de cana verde, que hoje se encontra no campus da UFPA, Abaetetuba? Pois é, aqui na Feira de Abaetetuba era o espaço em que esse monumento ficava localizado. Hoje se encontra localizado na UFPA. Se você quer saber mais um pouco da história desse monumento, professor Dr. Jones Gomes da Silva. Ele tratará mais sobre esse assunto. Essa obra, Plantador de Cana Verde das Terras de Abaetetuba, ela tem assim uma longa história, né? Ela, ainda no final da década de 1980, ela foi colocada na frente da cidade, ainda na gestão do prefeito João de Deus, e é uma obra do artista plástico Rai Cardoso, artista plástico e ambientalista, né? E ela teve essa inspiração do moendeiro. O Rai, quando pensou nessa obra, ele pensou em duas coisas em primeiro lugar. No poema do Parloreiro, que é o Plantador de Cana Verde das Terras de Abaetetuba, que foi escrito e defendido num concurso nacional em 1962. E esse poema, ele é um poema longo, fala um pouquinho da cultura da cana-de-açúcar que foi desenvolvida tanto no município de Garapé-Miri quanto no município de Abaetetuba. E esse moendeiro, ele era aquele sujeito que fazia o trabalho mais difícil, o trabalho mais pesado, que era jogar a cana na moenda para que ela se tornasse caldo, né? Então, esse monumento então ficou por muito tempo na frente da cidade. Quando chegou no início da década de 90, foi retirado da frente da cidade, né, pela administração pública. Ficou um tempo ali na sarjeta, ali na frente da feira, e o artista, incomodado com isso, pediu para que as pessoas levassem para a sua casa, para o quintal da sua casa. E lá ficou por muito tempo também. Em 2013, essa obra ela foi trazida para cá, para esse espaço, para a universidade, com o artista presente, com o Rai Cardoso, com a presença do professor Parloreiro. E a universidade hoje abriga o moendeiro, né, plantador de cana verde das terras de Abaetetuba, que é o principal, eu diria, o principal patrimônio material do campus de Abaetetuba e o principal monumento da cidade de Abaetetuba. Em primeiro lugar, o significado dela é exatamente trazer à tona aquela maioria da população que nessa economia agroindustrial, no mundo rural amazônico, no caso da produção de cachaça, aqueles sujeitos que mais trabalhavam, né? Então ela simboliza aí o trabalho duro daquelas pessoas que muitas vezes trabalhavam o dia todo no engenho, né? O dia todo ao longo da semana,
e não tinha uma renda fixa, nem uma renda em dinheiro. Era aquela coisa do trabalho por troca de uma outra mercadoria, de um alimento, de uma terra, né? Que geralmente se chamava de troca simples, de escambo. Então, esse moendeiro ele é esse sujeito que representa essa classe que era mais atingida por essa cultura da cana-de-açúcar. Por outro lado, representa também um momento histórico da nossa cidade, do nosso município, em que a cana-de-açúcar e a cachaça. Lembre que a Abaetetuba representa a terra da cachaça, né? A cachaça representou esse principal, eu diria assim, esse principal produto de saída e de venda e de trabalho das pessoas. Grande parte da população vivia no campo, vivia nas ilhas e nos ramais, e a ocupação dessa população se dava geralmente na roça para plantar cana ou nos engenhos para produzir. A partir da produção e comércio da cachaça, a cidade de Abaetetuba ficou conhecida como a terra da cachaça. Com investimentos na indústria e a entrada de produtos de outros locais por um preço mais barato, influenciou diretamente no declínio dos engenhos no município. Atualmente, Abaetetuba tem um engenho que é um bem histórico, não só de Abaetetuba, mas também do estado. Ele foi tombado em fevereiro de 2010 pelo Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural do Estado do Pará e fica localizado no Rio Furo Grande, nas ilhas de Abaetetuba. E falando de brinquedo de Miriti, como não falarmos do grandioso, brilhante artesão Valdeli, que produz obras incríveis e artes talentosas, que são comercializadas não somente no município de Abaetetuba, mas também no mundo inteiro. Ele irá compartilhar um pouco da sua história com a gente. Vem comigo e vamos juntos conhecer um pouco sobre essa linda arte. O artesanato faz parte da minha vida desde a minha infância. Na verdade, a minha relação com o Miriti, ela é muito íntima e ela começa na hora do meu nascimento. E a nossa casa ela era feita todas as paredes com Miriti, né, com réguas de Miriti. O assoalho de paxiúba, coberta com palha de buçu. E meu pai então fazia artesanato utilitário. Que hoje que eu venho descobrir que isso era um tipo de artesanato, né? Porque a janela se fechava com uma vela, a gente falava vela, que é uma esteira feita de Miriti. E meu pai, então, quando a minha mãe estava no mês para parir, e meu pai fez uma esteira de Miriti. Então minha mãe me pariu ali em cima de uma esteira feita de Miriti. Então a minha relação ela começa aí, com o Miriti, né? E aí depois eu fui crescendo e fazia barquinhos para porfiar lá no rio, né? Com os amigos lá de infância. Então o artesanato já estava presente na minha vida nessa forma de brincadeira mesmo. E depois aqui na cidade eu vim estudar, fiz 3 tentativas, não consegui avançar no estudo. E aí eu tive que trabalhar. E aí trabalhei em várias coisas. Então, perto da festa de Nossa Senhora de Conceição, no ano de 89, 1989, eu fiz brinquedo. Fiz brinquedo, barquinho, canoa. Os brinquedos que a gente fazia então era passarinho, né? Fiquei com vergonha de vender, então eu fiz, meu pai foi vender. Vendeu tudo no dia do filho. Não sobrou nenhum. Naqueles 15 dias da festa eu fiquei fazendo mais brinquedos. E no dia da festa meu pai de novo foi e vendeu, sobrou uma peça. 10 anos eu fiquei fazendo brinquedo para vender no Ciro em Belém. Quando foi no ano de 99, 1999, o Sebrae fez um evento aqui chamado Miriti Design. Aí sim, esse evento reuniu lá no Sebrae os mestres, o Cambota, a Nina Abreu, o Célio, o Amadeu, o Diabinho, o seu Vitorino, Folha. E aí eu tive uma oportunidade de chegar lá já só um dia daquela atividade, que durou uma semana. E aí eu vi umas peças prontas. E eu escutei a mensagem lá do designer que estava aí.
Então é aí que começa de verdade, a minha relação com o brinquedo. De 99 para cá, eu passei então a trabalhar diretamente com o Meriti. Então, e aí sai a matéria no Rede Nacional, né, Jornal Nacional, dizendo que a Baitetuba era a Medellín brasileira. E então essa matéria depois eu fui saber quem que tinha produzido ela. Foi um jornalista aqui do estado, né, de Belém. E aí eu fiquei, sabe, pô, decepcionado, triste, aborrecido, né, com ele, assim. Eu não tinha o contato dele, nunca tinha falado com ele. E pô, como é que o cara faz uma matéria dessa, né, chamando a Baituba de Medellín brasileiro? Mas aí, através do brinquedo, eu vi que podia fazer alguma coisa para mudar, né? E então nós começamos a trabalhar e eu procurei sempre me dedicar muito mesmo a essa atividade. Toda oportunidade que tinha de matéria de rádio, jornal, televisão, jornal escrito, jornal em televisão, né? Eu não me recusava a falar dessa atividade porque eu lembrava da matéria. E aí, e, e aí então a gente começou aí criando essa coisa, né, dessa identidade, divulgando, que na verdade isso aqui já era de Abaetetuba, né? Só precisava ser divulgado. E a gente falava, todo lugar que a gente ia era para falar da grandeza dessa cultura popular que tinha aqui, que tem, né? E isso se tornou então a identidade. No ano de 2000 2000, né? Que foi 99, o Miriti Design, então no ano de 2000 os brinquedos começam a mudar de cara. Esse design diz pra gente fazer presépio, árvore de Natal, guirlanda, mobile, um monte de coisa que ninguém fazia, né? Então ele mexeu com o brilho dos artesãos, digamos, né? Para que eles pudessem criar coisas novas, usar outros tipos de ferramenta, né? Mexer nas tintas. E aí isso ajudou que melhorou muito a qualidade do brinquedo. E aí, quando chega em Belém, os caras lá, os colecionadores, jornalistas e tal, todo mundo se espantou, né? Porque viu uma diferença muito grande. E aí começa a fazer matéria direto. Aí a academia se interessa também, né? Para ver por que muda assim, né? Aí pessoal da literatura, todo mundo vem em cima para entender aquela mudança ali. E isso ajudou muito, né? Fortaleceu a identidade. E, e assim, as pessoas que eram entrevistadas, como a Nina Abreu, por exemplo, eles falavam, a forma como eles falavam do brinquedo dela, falavam, né, e outros ainda falam até hoje, é diferente de alguém que trabalha com foco no mercado. A fala desses mestres, ela tem uma coisa muito íntima, né, assim, porque eles fazem brinquedo porque é a vida deles, brincar, né, desde criança. Então tem uma, uma forma diferente de falar dessa cultura, né? Já quem trabalha mais para o mercado, ele fala em tecnologia, em um monte de coisa, né? A gente não percebe muito esse amor, essa intimidade com o Miriti. Então isso aí no ano de 2000, a gente ficou saindo para as exposições fora do estado, até 2004, que surge o Miriti Fest, primeiro festival do Miriti, que aí sim que sai essa placa lá no portal, né, dizendo que a Baitetuba é a capital mundial do brinquedo de Miriti. Ele é patrimônio, a partir do Festival do Miriti. É depois de 2004 que acontecem várias coisas, né? Antes de 2004, no ano de 2002, eu fui para Belém participar de uma entrevista do IFAM, que reconhece o brinquedo de Meriti como patrimônio dentro do projeto do Círio de Nazaré. Porque o Círio de Nazaré, ele é... Olha só o que eu vou falar aqui para você. O Círio de Nazaré, ele é patrimônio imaterial brasileiro. Recentemente, ele foi reconhecido pela Unesco como patrimônio imaterial mundial. Então, automaticamente, eu aqui, com a minha pavulagem aqui, sou um patrimônio imaterial mundial.
né? Eu me vejo assim, eu sou artesão, eu faço parte do processo, né? Sou reconhecido, né? Faço essa fala aqui porque eu não estou vendo assim os meus colegas artesãos se reconhecendo assim, né? Eu ainda não tenho essa informação, né? Mas nós somos um patrimônio imaterial brasileiro e mundial, e do estado e também do município, né? E, então isso é muito importante. Eu imagino que para todo cidadão abaetetubense, até aquele que não faz brinquedo, né? Ele sente orgulho, né? Olha, na nossa cidade tem uma cultura popular, uma arte popular que é patrimônio material mundial, né? Então, dentro do projeto do Círio, o Círio é o patrimônio, nós somos um bem associado, né? Nós somos um bem associado. E segundo os registros lá do IFAM, o brinquedo de Meriti está presente no Círio desde o ano de 1793. Então já faz bastante tempo, né? Essa é a data oficial, né, que o brinquedo aparece lá no Círio. E também, para falar um pouco da importância do brinquedo de Meriti para Abaetetuba, vamos ao encontro do coordenador de projetos da Fundação Cultural de Abaetetuba, Camilo Andrade. O Brinquedo de Meriti é o principal ativo cultural do município de Abaetetuba. Nós somos conhecidos como a capital mundial do artesanato e do brinquedo em Meriti. Logo, isso contribui muito positivamente para a imagem do município enquanto um município rico em cultura e diversidade. O brinquedo, o artesanato em Meriti reflete muito do que a gente tem enquanto identidade no município, as cores, as formas. Hoje é possível se pensar artesanato em Meriti nos vários âmbitos diferentes. Nós temos, por exemplo, os brinquedos tradicionais, como a gente pode ver aqui nessa sala, como pássaros, representação de barcos, mas também nós temos hoje o brinquedo de Meriti pegando uma outra vertente, como é o caso do trabalho do Marcelo Vaz, que é um importante designer do município, que trata o brinquedo de Meriti a partir de uma outra perspectiva, a partir da perspectiva do design, dando novas formas e novas cores para esse ativo cultural do município. O processo de tombamento do brinquedo de Meriti enquanto patrimônio local, ele ainda precisa acontecer no que diz respeito aos âmbitos da lei. Mas isso se torna algo cultural a partir do momento que passa a fazer parte da identidade do município. O brinquedo de Meriti, como o Valdeli reporta em algumas conversas que nós já tivemos com ele, faz parte da vida dele desde que ele nasceu. Porque ele relata que ele nasce numa casa onde as paredes eram feitas com braças de Meriti. Muito da realidade dos nossos artesãos vem daí, das ilhas, dessa herança ribeirinha, onde utilizavam a braça do meritizeiro para questões de sobrevivência. E também, automaticamente, as crianças passaram a utilizar o Meriti para fazer seus próprios brinquedos, como inclusive o próprio Valdeli relata isso, que ele usava o brinquedo, ele fazia seus próprios brinquedos a partir do Meriti, porque ele não tinha condições, ou a família não tinha condições de comprar os brinquedos importados, ou enfim, os que vendiam os convencionais. Então eles adaptavam isso a partir da sua própria realidade para que tivessem condições de praticar o lúdico, ou brincar. Então, o Meriti ele faz parte da cultura do nosso povo desde aí. Nós somos uma cidade hoje que é cercada por ilhas, por ramais e estradas, e o meritizeiro faz parte de toda essa localização geográfica do nosso município. Isso significa que o Meriti ele faz parte da nossa história desde que nós entendemos por gente. Por exemplo, não tem relato da primeira feira do artesanato em Meriti, em Belém, de tão antiga que é. Se imagina, inclusive, que se tem brinquedos de Meriti no Círio de Nazaré, muito antes do Círio de Nazaré se tornar esse grande patrimônio cultural do estado do Pará. O processo de valorização do brinquedo de Meriti. Hoje, dentro da Fundação Cultural, nós temos uma política interna que visa exclusivamente esses processos de valorização do nosso principal ativo cultural, que é o brinquedo de Meriti, e automaticamente os representantes dessa arte, que são os artesãos e as artesãs. Hoje, a Fundação Cultural realiza 2 importantes eventos
que viabiliza estrutura, comércio para esse material, para essa arte, como é o caso do Festival do Miriti, que acontece no mês de junho, que é um dos principais eventos do município, onde nós temos um final de semana voltado para a mostra dessa arte, para a comercialização dela também. Nós também temos no segundo semestre, durante o Círio de Nazaré, a Feira do Artesanato em Miriti no Círio, que a gente chama de Feira do Círio, que é onde a gente monta uma feira em uma praça no município de Belém, na capital do estado, e disponibiliza estandes e transporte para que os artesãos possam ir do município de Abaetetuba até a capital do estado, mostrar a sua arte e, para além disso, comercializar essa arte. Haja vista que o Brinquedo de Miriti, nessa perspectiva de Círio, onde tem muito turista, é onde se tem o maior número de venda. A mesma coisa acontece aqui no município, no Festival do Miriti. A gente recebe muitos turistas que vêm consumir essa arte. E isso automaticamente gera esse retorno. Para além disso, o município hoje tem uma política interna de capitalização de recursos federais, através de programas do Ministério da Cultura, como é o caso da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, o que a gente chama de PNAB. Esse ano, por exemplo, ou melhor, ano passado, ano de 2024, nós lançamos um edital exclusivo para os artesãos de Miriti, que era um edital de premiação para mestres e mestres do artesanato de Miriti, onde nós tivemos alguns contemplados, e no final do ano nós também lançamos um edital de manutenção e fomento para espaços culturais, onde nós tivemos alguns espaços do artesanato em Miriti que foram contemplados. Então essas são algumas das políticas que hoje a Prefeitura de Abaetetuba e a Fundação Cultural tentam viabilizar para que a gente possa dar continuidade, ou melhor, para que a gente possa dar estrutura para que os artesãos deem continuidade a essa tão importante arte que a gente tem no nosso município, porque, como eu disse lá no início, o Brinquedo de Miriti ele vai muito além de um mero artesanato, ele é o principal ativo cultural. A Abaetetuba hoje é um reflexo do que é o artesanato em Miriti e vice-versa. Essas cores, essas formas é um reflexo do que é o nosso povo, um povo com muita luta, com muita garra, mas um povo alegre, feliz e colorido e diverso. Estamos aqui hoje para entrevistar o professor Jones Gomes, ele que é responsável pelo Museu do Baixo Tocantins e vai falar para nós um pouco sobre o museu. O museu ele é um projeto que tem início em 2018 e ele inicia exatamente no curso de Licenciatura em Educação do Campo, com o propósito de resguardar, inventariar, expor, reconhecer a cultura ribeirinha, a cultura quilombola, as culturas indígenas. Esse é o propósito inicial do museu. Então, nós já acreditamos que os nossos saberes, os nossos lugares, os nossos artefatos como o matapi, o tipiti, o jamaxi, como as cerâmicas, como as cuias, né? Tudo isso compõe um conjunto patrimonial, material e imaterial, né? Que, de certa forma, representa essas populações que vivem no mundo rural amazônico, especificamente esse mundo rural do Baixo Tocantins. Então, a nossa atuação tem sido muito no sentido educativo, né? Em primeiro lugar, educativo, porque a gente recebe muitas turmas que vêm, inclusive, de ilhas e de ramais, né? De alunos da educação básica, que são do ensino fundamental e ensino médio, e também dos alunos da graduação aqui. Então, aqui é feito todo um processo de educação museal voltado para vivências desses sujeitos com os artefatos, com as imagens, com as histórias de lendas que são contadas aqui, e a partir desse movimento se cria exatamente uma diretriz que é multiplicar, né? Multiplicar o conhecimento, os saberes que aqui são adquiridos a partir da forma como a gente conserva todo esse patrimônio aqui no espaço do museu. Então, do ponto de vista geral, o museu a imagem dele é a imagem de um grande guardião, né? Dessa cultura que vem preservar através de inventários, através
e inclusive através de trabalho voltado para a arqueologia, né, de conservação dos artefatos, né? Aqui é uma sala mais voltada para isso, aqui é o que a gente chama de reserva técnica, porque o outro espaço vai ser o espaço de exposição. Então, de forma geral, a gente tem esse cuidado, né, tanto com os artefatos, quanto com as nossas referências imateriais, que são lendas, que são saberes, e que são, de certa forma, conservados e mantidos de maneira digital, né? Então, tem um outro trabalho aí voltado para a digitalização desse acervo e disponibilizar esse acervo para um público maior, né? Então, do ponto de vista da cidade, eu não digo só da cidade de Abaetetuba, porque é o Museu do Baixo Tocantins, então ele abrange as outras cidades. Nesse sentido, o museu ele tem essa especificidade aí de promover, de conservar e de reconhecer todo esse patrimônio do Baixo Tocantins. O Círio revela a cultura e o anseio do povo abaetetubense. Lembrar essa história de muita fé é pôr em destaque a identidade da nossa gente. A festa da Nossa Senhora de Conceição é uma festa de um povo que se orgulha de valores comuns e afetivos. Venha com a gente embarcar nessa história de fé e muita devoção. O primeiro círio oficial de Nossa Senhora da Conceição aconteceu no dia 8 de dezembro de 1912. Já nesse ano, a santa ficava na Capela do Divino Espírito Santo, a primeira igreja construída em Abaetetuba. No círio de 1912, a diferença se fez sentir. A procissão foi realizada pela manhã e não à noite. Saiu da igreja do Divino Espírito Santo, ganhou a Travessa Nova, foi pela Silva Jardim, hoje Luiz Varela, a primeira rua da cidade, contornou pelo espaço aberto, hoje chamado Praça da Conceição, e retornou pela Torquato Barros, hoje Barão do Rio Branco. Houve uma enchente de embarcações vindas de diversos lugares. Centenas de fiéis participavam do evento, com fogos, bandas de música e o traje a rigor para saudar a padroeira no dia sagrado a ela. A partir desse ano, a santa passou a ser guardada na Igreja do Divino Espírito Santo, no lugar que a partir dos anos 30 passou a ser chamado de Jardim Presidente Getúlio Vargas, hoje Praça Francisco Azevedo Monteiro. Ressalta-se que foi na missa da festividade de 1935 que foi entoado pela primeira vez o hino Mater Puríssima, versos do poeta Bruno de Menezes e do maestro abaetetubense Oscar Santos. A execução do hino comoveu a todos os fiéis. A partir de 1935, portanto, Nossa Senhora da Conceição passou a ser venerada na Igreja Matriz, mesmo sem estar concluída, e a festividade passou a ser realizada a partir de 28 de novembro de cada ano. Já no círio de 1947, Abaetetuba contava com duas bandas musicais, a Banda Musical Beneficente Carlos Gomes e a mais antiga da cidade, a Banda Virgem da Conceição, fundada naquele ano por Francisco Margalho. Durante as festividades, após a ladainha, o povo passeava pelo arraial, sempre aos acordes das duas bandas musicais, que tinham os coretos para a execução de suas partituras. O círio, assim, revela a cultura, anseio e inspiração do povo abaetetubense. Constitui um marco essencial do que culturalmente é importante para o modo de vida regional. Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de convidar agora vocês, a assistir um pouco do relato do nosso amigo Augusto Neves,
nosso querido Tanta, um dos grandes marcadores de quadrilha e influenciadores da cultura aqui dentro da nossa região de Abaetetuba. E vocês vão conhecer um pouco sobre a questão da quadra junina de Abaetetuba e também um pouco sobre a tradição da tiração de reses, tá bom? Então, fiquem atentos aí. Na quadra junina, eu comecei acompanhando o grupo Arte Dança Baião. É o grupo mais antigo de quadrilhas modernas de Abaetetuba. Na verdade, era Grupo Pro Dança Baião e depois virou Grupo Arte Dança Baião. Ele é de 1991, mais ou menos por aí eu acompanhava eles, que eram danças de amostra. A quadra junina ela começou com brincadeiras de terreiros, né, como antigamente, da brincadeira de pau de sebo. E nesses terreiros as escolas começavam a montar os trabalhos, né, os trabalhos com as crianças, para se apresentarem de uma forma para se divertir, que era o tradicional tomar mingau nos terreiros, e era essa andança. Então a quadra junina ela começa a partir daí. E como concurso ela começou a partir de 93, mais ou menos 1993, e até então o grupo Raízes de Abaeté é o mais antigo, em seguida do grupo Tradição, que não existe mais hoje. E do fruto do surgimento do Raízes de Abaeté, do Raízes de Abaeté surgiu a Revelação Junina e depois o Coração Junino, que hoje é o maior campeão de Abaetetuba, que eu fiz parte também do Coração Junino enquanto marcador. E nas quadrilhas mirins começou com o grupo Shalom, né, que está retornando agora hoje, começou com o grupo Shalom, Coração Xaveriano, e também o grupo que está retornando, que é a Flor de Algodão, que está retornando esse ano, e a Flor de Junho Mirim, que também está retornando esse ano. Então eram grupos muito fortes, que tinha o grupo da Praçanhada, que a Maioria tomava conta, que também é a Flor do Amor, que era a quadrilha Mirim, as potências, no caso, de Abaetetuba. E daí vieram se alongando, né? Desde lá surgiram novas quadrilhas modernas, que depois veio o Coração Junino, depois veio o Encanto Junino, que é grupo de expressões coreográficas Encanto Junino. Aí depois veio o grupo Luzes, que saiu do Coração Junino, do Encanto Junino. Aí depois veio o grupo Raízes do Campo, também que veio. E surgiu aquele grupo Atitude, que foi só 2 anos, mais ou menos, que ele apareceu. Então era uma variação. A quadra junina ela era composta dessas variações, das quadrilhas modernas, as quadrilhas tradicionais e as quadrilhas mirins, né, cada uma na sua categoria, e trabalhando suas temáticas, né, e defendendo sua temática. E o Coração Junino foi o maior campeão e também foi a única quadrilha que, quando começou o concurso, a Raízes de Abaeté foi tetracampeã. Era ali, vocês vão se lembrar, que ali no lado do posto central tem o Bocão Lanches e tem aqui o Grelhados, né? Naquele espaço lá que era o concurso, era montado uma arquibancada lá que era o concurso. Depois foi para o Laburina, onde hoje é o Emopa, né? Onde hoje é o Emopa, e depois foi para o ginásio. O ginásio ficou em reforma 1 ano, Terreiro Nacional, lá foi 1 ano o concurso lá, e depois voltou para o ginásio já reformado. Então era um concurso muito, muito forte, então onde a competitividade era muito grande. E isso em Abaetetuba despertava muitas coisas. A questão de não querer perder era um fato de que era primoroso para as quadrilhas, não querer perder. Então criou-se uma rivalidade e a quadra junina a Abaetetuba se tornou uma das maiores potências da quadra junina do estado do Pará. Por conta dessa rivalidade que hoje está mais amenizada. Antigamente era muito mais competitivo, né? Os pais se envolviam mesmo, ao ponto de sair brigas mesmo com relação, porque eram crianças que disputavam. Então, assim, a quadra junina se tornou essa potência, mas ela teve esses momentos, né, de nuances de crescente, de aprendizado e de evolução. Se você for olhar os trajes, indumentárias e figurinos, que são as mesmas coisas, elas têm uma evolução muito gigantesca, porque qual é a ideia? Quando as quadrilhas hoje que saem muito para disputar o concurso no estado, e geralmente as quadrilhas de Abaetetuba sempre estão no pódio em todos os concursos, inclusive no estado, no Centur. Então a ideia é que nós nos comparássemos, porque nós chegávamos com o figurino do interior,
mas a capital tinha um figurino muito mais elaborado, muito mais luxuoso, e de fato a gente acabava perdendo, não por conta do trabalho coreográfico, mas por conta que, assim, quando você vê uma quadrilha com um traje bem melhor que o seu, você te fica um pouco desanimado. Então teve essa equiparação no figurino, e com relação à coreografia, a Abaetetuba sempre foi desenvolvida, e a Abaetetuba é o único município que trabalha a temática de verdade na nuance de contar uma história do início ao fim. E já para a tiração de reis ela começou há mais ou menos uns 10 anos atrás, pelo que eu me entendo, e com os grupos de tiração, porque aqui a Abaetetuba é tiração de reis, mas o nome correto é folia de reis. Então, assim, são grupos que eles saem nas casas para fazer a visitação, porque muita gente não conhece, não entende, é que a tiração de reis ela é uma celebração, né, da visitação dos 3 reis magos ao menino Jesus, que é o Gaspar, Baltazar e Belchior. E na verdade, esse contexto ele é muito interessante, porque até nos filmes eles mostram o nascimento de Jesus, e aí logo em seguida eles mostram a chegada dos 3 reis magos. Aí por que no dia 6 de janeiro? Porque Jesus nasce no dia 25 de dezembro, e no 12º dia após o nascimento, que é o dia 6 de janeiro, é o dia exato, né, guiado pela estrela de Davi, que é a estrela de 6 pontos, que os 3 reis magos conseguem chegar de fato até o menino Jesus para presenteá-lo. E a contribuição da quadra junina para a minha vida foi o que me estimulou, porque eu comecei observando, depois eu comecei me envolvendo a dançar, e depois eu comecei a ter percepções e começar a montar, começar a criar, a dar opiniões no meio dos trabalhos coreográficos das pessoas, que antigamente os coreógrafos que vinham para Abaetetuba eram coreógrafos só de Belém, porque Abaetetuba não tinha essa preparação de coreógrafo. Os coreógrafos vinham de Belém para montar em Abaeté e embora a gente tomava conta. Então, assim, como eu tinha mais esse conhecimento, eu era mais envolvido, eu dava opiniões, eu sempre ficava responsável para estar repassando o que o coreógrafo deixava para as quadrilhas. Então era como que hoje nós chamamos de coordenador de ensaio. E aí eu me tornei também marcador com aprendizado, observava, aprendia, e aí a gente vai se desenvolvendo. Então a quadra junina para mim ela foi um ápice que ela transformou a minha vida, porque eu tive que usar os meus dons teatrais de aprendizado para que eu pudesse inserir na quadrilha para poder representar, porque o marcador ele é um personagem. Então para ele ser um personagem você tem que representar, você tem que ser um ator naquele momento e trabalhar esse envolvimento junino com alegria, né, com bastante empolgação, com direcionamento e com liderança, porque o marcador ele é um líder. E na tiração de reis eu sempre fiz trabalhos nas escolas, como no Dr. Vicente Maués, que é um trabalho mais de inclusão, também na Fazenda da Esperança, enquanto voluntário, e na PAI também enquanto voluntário, para trabalhar de uma forma diferenciada usando o teatro, porque a minha ferramenta de intervenção é o teatro, atrelado à dança, para que a gente pudesse, através do teatro, levar um pouco desse conhecimento, né, da tiração de reis, que é a folia de reis, e da quadra junina para dentro das escolas, e também trazer esse aprendizado para a gente, para a nossa vida, porque a cada apresentação que você faz e a cada apresentação que você eleva a um público, você tem um aprendizado e você acaba agregando. Então, para mim, foi uma transformação muito grande, tanto a quadra junina quanto a tiração de reis, que nós fizemos a última agora, a pedido da Fundação Cultural, só que nós fizemos diferenciado, nós montamos os nuances desde o nascimento, quando Maria foi prometida a José, ao aparecimento do anjo Gabriel, com as promessas, né, dadas por Deus a Maria, né, como a escolhida, até o nascimento de Jesus. Então eu fiz essa dramaturgia bem rápida, e ficou bonito porque o grupo Pérola, que foi convidado, atrelado com o grupo Giral, aí foi feita uma apresentação muito bacana e foi muito elogiado. Então a quadra junina e a tiração de reis para o município de Abaetetuba, ela é um evento que da cultura popular, que ela se agrega nas entranhas da nossa cultura popular. Ela é uma coisa que é nossa, é uma coisa que nos faz muito bem, é uma coisa pela qual nós somos muito bem conhecidos, pela tiração de reis, que nós somos diferentes, que não é folia, e a quadrilha junina, porque nós somos referência estadual no quesito quadrilha junina. O Carnaval de Abaetetuba é uma festa que reúne diversos estilos e ritmos musicais. A cidade de Abaetetuba celebra o carnaval com blocos, micaretas e artistas locais e nacionais. Fomenta a cultura e a economia local, gerando emprego e renda para os comerciantes do município de Abaetetuba. É aqui em frente ao terminal rodoviário que ocorre a concentração dos blocos.
Conversamos com o coordenador de projetos da Fundação Cultural de Abaetetuba, Camilo Andrade, e ele vai nos falar um pouco sobre essa festa que ocorre aqui no município. Nós temos o principal carnaval de rua do estado do Pará. Abaetetuba também é conhecida por isso, por uma festa gratuita e na rua para o nosso povo. Esse é o grande diferencial do carnaval no município de Abaetetuba. E automaticamente isso traz um impacto muito grande para a economia e para a arte no município, para a geração de empregos também. Porque eu já visto que o carnaval ele é uma festa muito grande. Talvez seja a principal festa do município, junto com o Beija Verão e também o Festival do Miriti. São alguns dos principais eventos. Mas o carnaval ele tem uma amplitude muito maior porque ele precisa, e na maioria dos casos, tem atrações nacionais. Esse ano, por exemplo, nós teremos várias atrações a nível nacional. Isso gera emprego, gera venda para os comerciantes, isso movimenta a cidade como um todo, o município como um todo. Então, isso contribui para que nós tenhamos uma das maiores festas culturais do estado do Pará. Como eu disse anteriormente, o carnaval ele movimenta muitos setores no município. Essa contribuição, eu penso que ela vem principalmente pela oportunização de espaço. É um espaço onde as pessoas conseguem trabalhar, conseguem se divertir, os artistas locais conseguem espaço para se apresentar e automaticamente conseguem também uma captação de recurso maior, que os nossos artistas eles precisam desse incentivo. O pagamento de um bom cachê para os nossos artistas locais é extremamente importante para a valorização dessa arte e desses nossos artistas, que estão diariamente nos bares, nos restaurantes da cidade tocando. Então o carnaval é também um momento e um espaço para que esses artistas possam se apresentar. E automaticamente o processo de valorização ele vai te dar um retorno. A partir do momento que tu valoriza os teus artistas, os teus agentes culturais, tu passa a ter um movimento mais engajado. E automaticamente o município passa a ter um engajamento muito maior no que diz respeito à arte, à música, à dança e por aí. O município de Abaetetuba é conhecido mundialmente por ser um município rico em cultura, mais conhecido ainda por ter inúmeras lendas, como o da Matita Pereira, o do lobisomem, o do boto e o da cobra grande. Então, quem melhor do que ela para falar um pouco sobre lendas do que Áurea Santana? Áurea Santana irá compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento sobre lendas e nos contará um pouco da sua trajetória nesse ramo de atuação e interpretação. Vem com a gente! A minha história com as artes, ela começa muito tempo atrás, né? Aos meus 12 anos de idade, quando eu comecei a escutar a história. Então isso faz parte da minha vida, né? Ouvir as nossas histórias. Mas foi muito depois, já no ensino médio, né, já estudando a literatura, fazendo parte do movimento cultural, que surgiu esse encantamento pelas nossas lendas, pela nossa cultura local. Então foi a partir daí que eu absorvi as nossas histórias, comecei a escutar as pessoas e comecei a dar uma nova roupagem, uma nova interpretação para essas nossas histórias. Então eu sempre digo que eu coloco um pouquinho de mim sobre o meu olhar poético para as nossas lendas, para as nossas histórias. Hoje a gente vive nesse universo das tecnologias, né, onde as nossas crianças estão muito mais próximas das telas e o mundo oferece várias informações e às vezes deixando aquilo que é nosso, aquilo que é bonito, aquilo que é poético, aquilo que é da nossa identidade fique um pouco para trás. Né? E por isso talvez seja a nossa missão enquanto artista, enquanto escritora e produtora cultural, manter viva essas lendas e buscar recursos para fazer com que esse público que usa essas tecnologias, as telas, possa ter interesse também
nessas lendas. Então, hoje a gente está transformando o contar das nossas histórias para o audiovisual, né? Está dando essa possibilidade, abrindo essa janela para que essa nova geração possa ter acesso a essas lendas, a esses mitos, a essas histórias através das telas da TV, do computador, do próprio celular. Nos tempos atuais, a gente está ganhando um pouco mais de visibilidade e de valorização da nossa cultura, da nossa própria história. Então, as lendas hoje, elas estão sendo contadas nas escolas, em casa, nos grupos de jovens. Então, eu estou vivendo um momento assim muito feliz, porque eu percebo que o jovem atual, ele busca essa história por conta da faculdade, até mesmo das suas próprias escritas, porque hoje o jovem também ele está escrevendo, ele é escritor, mas ele quer saber um pouco mais das nossas histórias. Então, ao longo da minha caminhada, eu venho fortalecendo as nossas histórias, as nossas lendas, e como eu disse antes, eu acabo dando um pouquinho mais, criando elementos a mais das nossas histórias para que elas fiquem um pouco mais encantadoras para o nosso ouvinte. Então, mas sem perder a essência, sem perder a verdade, né? Só colocando um pouco do folclore popular, um pouco das encantarias, para criar um elemento a mais, para deixar a história um pouco mais bela. A partir de 2020, eu passei a sentar e escrever justamente esse olhar poético e escrever sobre essa importância de manter viva a nossa cultura, a nossa identidade, os nossos costumes, os nossos trejeitos. Então, por isso eu afirmo sobre essa importância de escrever, de contar, de recontar as nossas histórias para fazer com que as pessoas se identifiquem, se reconheçam e compreendam a importância dos nossos lugares, dos nossos territórios, das nossas comunidades, para que eles possam ver o Rio com essa beleza, com esses elementos das encantarias que fazem parte das nossas histórias, né? Os nossos avós, nossos bisavós contavam sobre a história do Boto, da Matinta Pereira, do Curupira, né? E hoje as crianças atuais já conhecem essas histórias com outras versões, claro, mas a gente precisa falar que essas histórias foram contadas por pessoas, pelos nossos ancestrais e precisamos manter vivo, porque esses encantados nos ajudavam a fazer com que nós tivéssemos essa consciência ambiental, essa consciência literária, né, para que a gente mantesse vivo não só a história, mas o nosso ambiente onde a gente vive. Eu sempre escutei, né, a lenda do Boto, da Matinta Pereira, a lenda dos pretinhos, que faz muito parte de mim, da minha localidade. Então eu conto essas histórias porque eu ouvi muito, e a Matinta Pereira, né, faz parte do meu repertório, das minhas narrativas, então ela é muito mais próxima, e eu acabo utilizando esse ser encantado para trazer a linguagem atual, para falar de questões ambientais, para falar sobre a importância da educação, da saúde. A Matinta Pereira, ela traz falas de afirmação, de temas atuais. Então, a Matinta Pereira, para mim, é um dos meus encantados, que também me encanta e que me dá essa força por ela ter essa potência na voz e no ser que ela é, né, que é um personagem que eu acho que é o maior de todos os encantados, porque ela é um ser que protege tanto as matas como as florestas, quanto os animais. Então, ela para mim é um dos encantados que tem mais potência dentro de todos eles. Eu trabalho com as artes cênicas, e eu trabalho a literatura, a poesia, o canto. Então, o meu trabalho ele é bastante amplo, porque além das lendas, das histórias,
eu trabalho a musicalidade, então eu busco trabalhar com aquilo que a gente tem, com as nossas matas, com as águas dos nossos rios, com os elementos que nós temos aqui na nossa região e com as pessoas que produzem também e que fazem arte. Então, eu valorizo aquilo que a gente tem. Então, enquanto produtora cultural, artista e estudante, pesquisadora, a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que é nosso, né? Valorizar o nosso lugar, onde a gente nasceu, as nossas raízes, os nossos costumes. Então eu tenho essa missão de continuar essa história, de ensinar, de aprender, de educar, de reeducar, porque a gente está nesse processo também, né? De aprender, de ensinar, mas de aprender muito mais. Então, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então, eu tenho essa missão do meu trabalho de repassar essa importância, né, desse olhar, que a gente precisa ter esse olhar político, social, cultural e poético também, porque a gente precisa olhar com carinho ao nosso redor, olhar as pessoas, as nossas matas, os nossos rios, conhecer as nossas histórias, porque as nossas histórias, elas contam muito do nosso lugar. Então, as nossas lendas, elas vieram para contar de coisas, de detalhes do nosso lugar. O boto, ele tem a sua encantaria, ele encanta, ele seduz, ele dança, ele leva para as águas, para o fundo das águas, mas ele traz uma missão, ele traz uma mensagem que a gente precisa aproveitar, que a gente precisa sair, olhar, se divertir, dançar, contemplar a lua, tomar banho, se banhar, né? Precisa, por que não amar também? Amar no sentido de amar, de respeitar a outra pessoa. Então o boto, ele acaba trazendo uma certa fantasia, né, que as pessoas acabam criando para ele, mas ele traz muita mensagem ambiental, social e política também. Eu gosto muito do ser encantado do boto, por essa leveza, por esse caminhar, por esse ser que ele é livre, que ele é desprendido e que ele chega no lugar não só para encantar a moça mais bonita do lugar, ele chega também para se divertir, para se libertar, quem sabe, né, de algo que deixa ele muito preso no lugar onde ele está. Então, eu, enquanto contadora de história, eu crio histórias baseadas nas histórias que eu escuto. Eu dou outro segmento, eu trago uma temática, uma linguagem atual, para que os meus personagens das minhas histórias possam falar da linguagem atual, para falar da tecnologia, para falar das questões ambientais. Então, o boto, ele vem trazendo essas mensagens também, que a gente precisa ter essa saúde mental, dançando, se divertindo, conhecendo as pessoas, trocando experiências e depois voltar para o seu ambiente natural mais leve, mais saudável e mais feliz. Chegamos aqui na residência do Senhor Zerídio Vasconcelos, onde ele vai relatar um pouco sobre sua cultura tradicional e inovadora. E vem comigo acompanhar um pouquinho dessa culinária inovadora e tradicional de seu Zerídio Vasconcelos. Então, desde novinho, acho que desde 7, 8 anos, eu já me virava para sobreviver, né? E chegou uma época que eu teve que sair do local, né? Foi para o município, para dentro da cidade, onde eu teve uma convivência maior. E essa convivência, ela me trouxe muita coisa negativa, porque lá na cidade, falando da cidade, a gente vê que a cultura é diferente, né? Quer dizer, tu tem que comer o que tem, né? E aí onde eu morava antes, ele comia praticamente o que a gente queria, porque tinha para caça, a gente ia para pesca, tinha para raízes, né? Então, para mim, assim, isso foi como fazer, né? Então, eu dava meus pulos. Eu já conseguia ajudar a família fazendo aquelas pequenas coisas do mato. Né? Para mim é muito rico saber um pouquinho daquela época, né? E fazer presente hoje. Por exemplo, a gente aqui, de vez em quando a gente consegue fazer a salada cabocla. É uma salada comum, né? Onde eu consigo ter as raízes, né? Os ovos,
tudo do mato, fazendo tudo do mato, usando a criatividade, né? E onde essa criatividade ela me ajuda a lembrar do passado, né? E as pessoas que nos rodeiam, que nos curte falando, eles gostam muito porque eles conseguem ver tudo do mato em uma salada, né? Que não existe, tipo assim, em outro lugar, essa criatividade ainda, né? Então, para mim, assim, esse fazer que chama a atenção é usando essa criatividade um pouco do antigo, um pouco do passado, assim, um pouco mais presente, e o atual, aproveitando daquilo que a gente planta, daquilo que se colhe, né? Assim, falando de um pouco de cultura, a gente usa aqui no sítio, por exemplo, miriti, a gente usa o açaí, a gente consegue usar o tucumã como comida mesmo, né? E são receitas que eu não consegui anotar, não tenho nada escrito, mas assim, na hora que se pede, eu consigo repetir aquilo mais ou menos na ideia, né? Por exemplo, o miriti, a gente consegue fazer uma farinha do miriti, onde essa farinha a gente consegue fazer 36 produtos. E um dos produtos que a gente faz é a alimentação, né? A gente consegue fazer o arroz com miriti, a gente consegue fazer cocada de miriti com a farinha, né? A gente consegue pegar, por exemplo, um pedaço do miriti, fritar, de comer ele como tipo pipoca com miriti, né? Com a calda do miriti eu consigo colocar, por exemplo, no frango, fazer o molho, carne, né? Carne de porco, né? Então são pratos que se consegue fazer com miriti. E com açaí não sai muito da rota, né? A gente consegue também fazer esse processo. Para mim ela é muito forte. Por exemplo, também uma outra coisa que as pessoas gostam muito é do coco. A gente consegue tirar o óleo do coco e fritar, né? Fritar comida, colocar no arroz, né? Com o próprio óleo do coco. Mas aqui a gente usa a cultura mesmo assim com produtos da nossa terra. Eu me sinto assim um privilegiado, né? Porque tem muitas pessoas que me procuram para saber se eu tenho receita, né? Para saber se eu fiz algum tipo de cursos, né? Para praticar essas coisas. Então assim, a natureza ela me ajudou a praticar, né? A própria necessidade também, e eu me sinto assim muito bem, por exemplo, de estar fazendo essa parte culinária, né? A gente já conseguiu, por exemplo, fazer para alguns chefes, já vieram aqui pesquisar a gente, alguns chefes de cozinha, e a gente já conseguiu assim passar para eles as ideias e a gente trocou ideias, né? E assim, na própria universidade a gente também já conseguiu fazer experiência de alimentação alternativa. E eu me sinto assim, muito assim, feliz, porque assim, são valores que se perdem, né? Sempre eu digo assim, se as pessoas não aproveitarem o que a gente tem, na hora que a gente partir para o outro lado, a gente vai levar tudo. E não vai ficar nada, né? Mas eu tenho uma curiosidade muito grande de fazer teste e fazer as pessoas comerem e gostarem, né? Então, para mim, assim, eu fico muito feliz de estar aqui agora. Assim, para Abaetetuba e também até para nós mesmos, né? Esse reaproveitar, porque eu vejo assim que às vezes a gente fala muito do óleo, né? Que faz mal, da farinha que faz mal, né? Só que a gente não consegue parar de fazer isso, né? Mas assim, por exemplo, para a gente que mora nos interiores, na própria cidade, a gente consegue, por exemplo, criar nossa alimentação saudável, né? Plantar, por exemplo, aqui no sítio, eu consigo plantar. Hoje eu tenho areiá, eu tenho acará, eu tenho mamão, eu tenho um pouco de tudo, onde eu consigo fazer uma alimentação saudável, né? E para Abaetetuba, eu acho que o conselho para Abaetetuba seria, por exemplo, esse gastronômico natural que nós temos e pequenos detalhes, tipo assim, tu criar, por exemplo, um pouco de batata com uma folha, tu já consegue ser diferente e ser natural. O miriti é uma fruta regional, muito comum da várzea. O fruto pode ser encontrado em maior quantidade na feira de Abaetetuba no período do inverno amazônico. Além do fruto e da polpa, encontra-se também na feira o precioso mingau de miriti.
Aqui em Abaetetuba, o mingau de Miriti serve como um café da manhã de muitos abaetetubenses. Muitas pessoas se dirigem à feira da cidade para comprar o mingau. Além da feira, é possível encontrar o mingau de Miriti em outros bairros da cidade. Muitas pessoas vendem o mingau em frente às suas casas, em praças e próximos aos bancos. Assim, o mingau de Miriti é fonte de renda de muitas famílias e revela uma complexa renda social, econômica e cultural de Abaetetuba. Estamos hoje aqui no ramal do Bacuri porque viemos entrevistar a artesã Jennifer Cardoso. Ela vai nos apresentar um pouco mais sobre o artesanato que ela pratica aqui no ramal com as mulheres da Associação das Raízes do Bacuri, aqui do ramal do Bacuri. E vamos lá conhecer um pouco sobre o artesanato das biojoias aqui com a Jennifer. Vamos! Abaetetuba, ela é conhecida por sua natureza abundante e a sua cultura local forte. Especialmente, eu digo assim, especialmente pelo fato do Miriti, né, do brinquedo de Miriti. O brinquedo de Miriti, ele é muito forte em Abaetetuba, a nossa cultura. E esse ano eu estava percebendo que quando ocorreu o Miriti Fest, né, nas estantes ali que a gente passa, eu já vi também a biojoia ali. Justamente a biojoia feita da fibra do Miriti já estava ali ganhando seu espaço, um pouquinho ali escondida, mas estava. Então, eu acho que a cada ano que vai passar, se essa cultura continuar forte do jeito que está, e a gente continuar passando isso, tanto para os que vêm depois da gente e os que também estão antes da gente, que muitas vezes não têm esse conhecimento, essa cultura vai e vai chegar às outras pessoas, assim como tem chegado. O artesanato, ele é uma forma de a gente resistir e preservar também a nossa tradição. Eu estava vendo esses dias que o artesanato da biojoia, especialmente, ele vem de uma origem indígena. Os indígenas, eles usavam muito, né, os recursos que estavam à disposição deles, os recursos naturais, para produzir adereços para eles se embelezarem. E eu digo assim, que a gente aqui, a gente utiliza, como já falei anteriormente, a semente do açaí, especialmente o açaí-açu, porque ele é um açaí menorzinho, né, mais resistente de fazer o processo de produção, para ele chegar nessa tonalidade tingido, para a gente poder produzir as peças, para ficar umas peças chamativas, coloridas, enfim, que atrai a atração do público. O patauá também, eu não tenho patauá aqui à mostra, mas o patauá também, ele vem da nossa região amazônica, como eu já disse anteriormente. A casca do coco também, que muitas das vezes a gente utiliza o coco, né, a matéria-prima do coco, e as cascas a gente vai descartando muitas das vezes. Então, assim, a gente já tem esse conhecimento também de utilizar a casca do coco justamente para realizar a biojoia, como essa daqui. E aqui a gente poliu todinho, tirou aqueles pelinhos que tem no coco e realizou a peça, produziu a peça. E hoje em dia as coisas estão muito industrializadas, né? Tudo é muito industrializado. Então, esse meio de fazer a produção da biojoia é uma forma também da gente falar, olha, ali essas peças produzidas lá pelo menino, lá do Quilombo do Bacuri. Então, acho que isso é uma forma da gente reafirmar a nossa identidade através dessas produções. E ainda falando de artesanato, viemos hoje aqui até a residência da artesã Maria Luísa para mostrar um pouco mais sobre o seu trabalho com artesanato. Vem com a gente! Eu conheci o artesanato em meados de 2015, 2016, quando minha mãe estava ela fez uma cirurgia para tirar o útero dela e ela não podia fazer esforço. Então a gente se encontrou em um cenário que ela precisava trabalhar e o único trabalho que ela conseguia era trabalhos leves. Ela conseguiu um trabalho na casa de uma prima da minha mãe para arrumar o bazar da casa dela. E aí, dentro desse bazar, tinha vários produtos feitos com miçanga. E eu comecei a analisar alguns produtos feitos de miçanga e tentei replicar em casa, só olhando o que estava lá dentro da casa da minha tia
e fazendo em casa. Foi errando que eu comecei a aprender a fazer. E aí eu comecei a trabalhar primeiro com miçanga, de plástico, miçanga plástica mesmo. E aí eu comecei a trabalhar fazendo esse tipo de artesanato inicialmente, onde a gente pega e cruza 4 miçangas e a gente forma o ponto quadrado. E aí eu comecei a trabalhar também com tiaras, fazia tiaras principalmente para as crianças que eu encontrava dentro da minha igreja, que eu era cristã na época. E aí eu passando os anos, comecei a trabalhar com laços de fita, gorgurão e fita de cetim. E quando eu entrei na Universidade Federal, que eu comecei a mudar o meu artesanato por conta da influência das mulheres que eu encontrava lá, que trabalhavam com biojoias. Então, o meu interesse hoje em dia é conseguir trabalhar com as biojoias e fazer um artesanato mais ecológico, porque eu sei que o qual eu aprendi a fazer, qual eu ainda faço hoje em dia, ele não é ecológico, ele não é bom para o meio ambiente, porque quando esse material aqui se estragar, ele vai para o meio ambiente, ele vai contaminar, vai prejudicar todos os seres que vivem na natureza. Então, a minha intenção é mudar esse cenário hoje em dia do meu trabalho e com esforços e tempo eu quero mudar, eu quero conseguir trabalhar com a palha do Miriti, que eu conheci no Bacuri, quero tentar trabalhar com novos materiais, principalmente sementes diversas. Eu trabalho com o caroço do açaí, só que como eu não sei fazer o tingimento, fazer o buraco neles do jeito correto, né? Então eu não pratico fazer muito dele, porque o material é caro. Infelizmente, um pacotinho dessa miçanga de açaí custa R$7. E aí, se eu precisar fazer vários artesanatos, eu vou gastar muito dinheiro. E, infelizmente, as pessoas que eu encontro, né? Infelizmente, as pessoas não querem dar o valor que eu peço e acaba sendo dispendioso para mim. Então, eu quero conseguir trabalhar com eles eu mesma fabricando, mas aí eu preciso de tempo para eu poder estudar e aprender a fazer isso aqui, porque tudo na vida precisa de um conhecimento. As coisas não são feitas do nada, tudo a gente precisa saber. Então, esse é meu cenário hoje em dia. E a questão do artesanato, para mim, é uma coisa assim que mudou um pouco a minha realidade, por conta que eu não tinha um trabalho assim que me valorizasse. Eu já trabalhei em várias casas de família, cuidando de criança, cuidando de casa. E o único trabalho que eu vi que não me daria dor de cabeça, estresse, era só o artesanato, que me acalma, me faz me sentir bem e que eu posso ficar a hora que eu quiser, que eu não vou ser esculhambada por ninguém, por estar sentada fazendo alguma coisa. E eu vejo assim no artesanato uma saída assim para o estresse, para minhas tristezas. Quando eu estou estressada, eu venho fazer artesanato. Quando não, eu vou cuidar das minhas plantas, que é o meu hobby, né? Desde pequena, eu entrei na vida de artesã. Quando eu pegava, cortava as calças das minhas calças, assim, cortava as pernas dela, fazia bolsas e eu levava para a escola, porque quando eu era pequena não tinha mãe para comprar uma bolsinha para mim colocar os meus cacarecozinhos. Aí então eu mesma fui criando para me poder colocar, para me sentir uma menina, que eu me sentia um menino, que eu não usava nada de menino. Então eu inventava umas bolsinhas para me poder ir para a escola, para mostrar para minhas colegas. E aí eu comecei a fazer para elas também, porque elas começaram a achar bonito e eu fazia para elas. Só que acontecia tudo à mão. Eu pegava a calça, pegava o zíper das mochilas velhas que eu encontrava e fazia a alça da bolsa. Encontrava o paetê, eu fazia uma inscrição, tipo um nome, eu costurava o paetê nela, fazia flores. E assim, então o artesanato ele está presente na minha vida desde pequena, porque foi as fugas que eu fui tendo na minha vida para eu conseguir me encontrar. Porque quando eu era criança eu me sentia um menino, então eu comecei a fazer coisas que eu via que era de menino, que era bolsa, chaveirinho, essas coisas. Eu acho importante o trabalho do artesanato, porque a gente vende e onde nós trabalhamos com esse material, principalmente artesanato natural, né? Tipo miriti, o caroço de açaí, também algumas mulheres usam a semente do jupati, o olho de boi, que é esse daqui. A gente encontra muito por aqui. Então, as pessoas que trabalham com esse artesanato, elas conseguem
mostrar para o mundo aquele artesanato delas. Então, onde elas forem vender, elas vão mostrar de onde elas vieram, daquele município. E no caso, quando a pessoa vier de fora do estado e comprar de nós um artesanato que a gente fez com ideias criativas aqui do nosso município, usando os nossos materiais, quando elas forem para fora, vão perguntar. E a gente sempre vai lembrar, olha, a gente comprou na cidade de Abaetetuba, do estado do Pará, e lá eles trabalham com esse material. Tanto o Miriti quanto os naturais, esses aqui eles também são importantes, de modo geral, porque em Abaetetuba a gente não tem só os artesãos de biojoias e de Miriti, a gente tem outros artesãos também que são muito criativos. Então as pessoas elas vão reconhecer todo o artesanato, não é só o específico, como o do Miriti, mas também esses crochê. Aqui no município eu conheço 2 mulheres que fazem crochê belíssimo, que elas aprendem e tentam às vezes recriar algo que é da nossa própria cultura. E é isso que é importante, o Miriti ou todos os artesãos serem reconhecidos lá fora, de fora do estado. E é isso que eu vejo que o artesanato é importante para a identidade do município, porque o artesanato ele vai ser reconhecido mundialmente, nacionalmente, por conta que em cada estado, em cada cidade, as pessoas elas trabalham com algo que é da sua própria cultura, que influencia. Tipo, eu fui influenciada por artesãos daqui do município, como as mulheres raízes do Bacuri, como as mulheres do Cataiandeu, a Dona Suelen, todas elas me influenciaram positivamente para que eu mudasse meu artesanato. Então, eu vejo que o artesão, um influencia o outro, mas cada um tem a sua identidade e quando eles vendem seu produto, eles conseguem transmitir aquele amor, aquela dedicação que eles colocaram no seu produto e a pessoa pode também sentir esse nosso amor pelo artesanato. Como vimos, Abaetetuba é rica em cultura, tradição, arte, culinária e tudo isso vira poesia. Poesia é arte, arte é música. E falando em música, como não lembrar do escritor, compositor e cantor Marcel Lobato? A produção musical em Abaetetuba, ela remonta a um tempo muito anterior à minha existência. Eu fui ter contato com a música a partir do momento que eu comecei a acompanhar a professora Nazaré Lobato nas atividades culturais. Então, eu mexia com teatro, mexia com música, com poesia. E nessas atividades que ela mexia, ela conseguia articular um monte de pessoas, tanto profissionais da música quanto alunos, porque ela sempre foi engajada no meio escolar. Ela foi professora de educação física e todas as atividades que ela fazia na área da recreação, ela envolvia música, dança, teatro, todos os gêneros artísticos. E foi nesse momento que eu fui conhecer as produções musicais dela. Ela fez carimbós, fez valsas. E eu fui tendo contato com essa produção dela, aprendi a cantar. No entanto, a gente tinha também influência dos grupos musicais que já atuavam aqui em Abaetetuba, que são os grupos musicais que foram os precursores da música. Tinha Muraquitãs, Virgem da Conceição, era a Carlos Gomes, entendeu? Então, junto com a professora Nazaré, eu acabei tendo contato com esses músicos, com essa produção musical. Tanto que o grupo Muraquitãs acabou gravando uma das canções dela, que é o Carimbó que a Mulher chama. E nesse período eu estava com os meus 14, 15 anos de idade. E de lá em diante eu já tinha sido introduzido no meio artístico do Ministério, né? Através das atividades culturais que ela produzia, a professora Rosário produzia. E nesse inteirinho todo, eu também aprendi a compor. Mas eu observei também que as letras dessas músicas, dessas canções, desses carimbós, traziam muito o que hoje os bons textos dizem de pertencimento. Falam em rio, falam na nossa culinária, nosso alimento diário, falam também
nas nossas lendas, nas curiosidades. Eu acabei amadurecendo enquanto pessoa, tendo acesso a esses conceitos, a princípios, a dizeres, falas. E isso, na realidade, foi permeando a minha produção cultural. Eu entendo que nós tivemos a oportunidade de ter grandes produtores culturais. Eu sempre remonto a Anina Abreu, a Neza Rodrigues, a professora Nazaré, minha mãe, como não precursoras, mas como aquelas pessoas que não deixaram aquela realidade cultural anterior a elas se apagasse. Eu me entendo como alguém que bebeu da fonte do Nazaré, da Neuza, da Nina, do professor Cardinal. E o sumo que eu absorvi foi a minha musicalidade como ela é hoje. Eu sou um poeta romântico, eu canto romantismo, até para falar da cultura, dos nossos rios, das nossas lendas, eu falo com romantismo. Assim como a gente tem lembranças do Adenaudo, que ele também resgatava características da nossa região. E isso nada mais é, para mim, do que uma relação tua com o teu espaço geográfico. E com que o homem produziu nesse espaço geográfico. E se tu consegues te entender como parte dessa produção, parte desse convívio cultural, tu já podes ser considerado um guardião desse conhecimento. Porque com a globalização, a tendência é nós perdermos as fronteiras. Se a gente perder nossas fronteiras com relação à globalização, não tivermos a fronteira dos países definindo as coisas, o conhecimento vai ficar todo geral. Mas nós sempre tivemos guardiões como o Cardinal, guardiões como o Adenal, guardiões como a Nazaré, guardiões como a Neuza, como a Nina, que conseguiram definir esse limite, essa cerca, onde a gente consegue ir lá fora, mas a gente não perde a identidade. A gente não deixa de pertencer a esse lugar e às coisas que fazem parte dele. Abaiteuara, sou caboclo de várzea, tem na minha bajara camarão e miriti, abamiriti, até miriti, tubamiriti, camarão e miriti. Venho do Pirocaba, eu do Campo Pema, da Pacoca encantado, com meu matapi, abamiriti, até miriti, tubamiriti, com meu matapi. Trago barcos e aves, trago os bichos do mato, trago artesanato, faço de miriti, abamiriti, até miriti, tubamiriti, faço de miriti.
arte que faço tem forma de brinquedo. Vai, Marinho Lobato, na Praça da Sé, Abamiriti, Etemiriti, Tubamiriti, na Praça da Sé. Eu sou Papa Chibé, pirão de Miriti. Eu sou a Baiteuara do Papa Amarelo, Abamiriti, Etemiriti, Tubamiriti, Camarão e Miriti. Abamiriti, Etemiriti, Tubamiriti, com meu matapi. Abamiriti, Etemiriti, Tubamiriti, faço de Miriti. Abamiriti, Temiriti, Tubamiriti, na Praça da Sé. Abamiriti, Etemiriti, Tubamiriti.